O livro de Ruth talvez traga a mais bela história de amor narrada em todo o Antigo Testamento. Deus usa a vida de Ruth como um elemento importante para trazer até nós o seu plano de salvação. Ruth era uma pessoa simples, não era judia, mas era moabita. Os habitantes de Moabe não eram benquistos pelo povo de Deus. Ruth também não teve posses, não teve conhecimento, mas ela apenas escolheu seguir ao Deus verdadeiro. Hoje eu quero falar sobre decisões corretas em tempos difíceis. Eu quero ler com você o texto de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essas palavras, embora sejam muito utilizadas em casamentos, como se fossem as palavras de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem, na verdade são as palavras de uma nora para a sua sogra. Na época dos juízes em Israel, houve fome na terra. Então, Noemi e sua família decidiram morar por algum tempo nas terras de Moabe, que era uma cidade vizinha a Israel, para escapar da fome. A família de Noemi era composta pelo seu marido, Elimeleque, e seus dois filhos, Malom e Quilion. Só que tempos depois, Elimeleque morreu, e Noemi passou a viver sozinha com seus filhos. Eles então se casaram com duas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Eles viveram em Moabe aproximadamente 10 anos, até que eles morreram. E Noemi ficou sozinha com as suas noras, e elas não tinham filhos. Quando Noemi decidiu retornar para Belém, no caminho para a cidade, ela disse para suas noras: voltem cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use com vocês de benevolência, assim como vocês foram benevolentes comigo. O que Noemi estava dizendo é que, com a morte dos seus filhos, aquelas duas mulheres não tinham mais nenhum vínculo, nenhuma obrigação mais de segui-la. Mas a Bíblia diz que, diante daquela declaração, as duas começaram a chorar alto e disseram a Noemi: Não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. E Noemi respondeu dizendo: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? E elas começaram a chorar alto novamente. Então, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e partiu de volta para a casa da sua mãe, mas Ruth ficou com Noemi. Elas foram juntas para a cidade de Belém. E quando chegaram ali, Ruth decidiu ir trabalhar nas colheitas, para sustentar a sua sogra, uma mulher que já era de uma certa idade. Ruth se casou com um homem chamado Boaz, e eles tiveram um filho que foi chamado de Obed. E ele foi a alegria de Noemi na sua velhice. Obed acabou se tornando o avô do rei Davi. Eu quero falar sobre algumas decisões que Ruth tomou num momento de grande adversidade da sua vida. A primeira decisão foi de buscar refúgio no Deus de Israel. Nos versículos 16 e 17, diz que o Deus de Noemi seria o seu Deus. Ela decidiu buscar socorro no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que ela conheceu quando conviveu com a sua sogra. Em tempos de crise, em tempos difíceis, nós não devemos fugir, mas buscar socorro no Deus grande e tremendo, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso socorro presente na angústia. A segunda decisão que Ruth tomou foi agir para mudar a sua situação.
No versículo 2 do capítulo 2, Ruth pediu à sua sogra para ir ao campo catar espigas, porque elas chegaram em Belém no início da colheita. E naquele tempo em Israel havia uma lei em favor dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas, que dizia que elas podiam catar as espigas que caíam no chão para sobreviver. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quer agir naquela situação que tem afligido o seu coração. Mas Ele está esperando que você tome a iniciativa. Não deixe o seu problema fazer com que você fique prostrado, prostrada. Deus quer agir, Ele quer te dar vitória. Ele está dizendo hoje: filho meu, filha minha, reaja que eu vou agir nessa causa. A terceira decisão importante que Ruth teve foi a decisão de obedecer. Noemi instruiu a ela para que ela se mostrasse a Boaz, que estava precisando de ajuda e que pela lei do levirato poderia casar-se com a viúva desse parente para protegê-la. Ruth obedeceu às instruções da sua sogra e Deus a abençoou. O nosso Deus se agrada da nossa obediência à sua palavra. Lembra que Pedro passou toda a noite pescando e não apanhou nada, mas Jesus mandou que ele jogasse a rede no mesmo lugar? Pedro, obedecendo à palavra de Jesus, lançou a rede e vieram tantos peixes que quase não conseguiram puxá-los. Você quer receber vitória? Obedeça à palavra de Deus. E a quarta decisão de Ruth foi descansar aos pés de Boaz. Eu vou explicar isso aqui. Depois que Ruth pediu a Boaz para que a resgatasse, que a salvasse, ela descansou, deitada aos seus pés, na eira. Ela dormiu tranquila, porque sabia que a sua providência iria chegar. Boaz é uma figura de um remidor, de um salvador, e ele tipifica Jesus Cristo, aquele que nos resgatou do mundo, que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E hoje o Senhor te chama para mudar a sua história. Ele quer alimentar a sua alma que está faminta, porque Ele é o pão da vida e nele você pode descansar. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, têm enfrentado situações difíceis e têm que tomar decisões importantes em meio a essas situações. Eu peço que o Senhor tome nesse momento a nossa aflição. Nós nos refugiamos em Ti. Nós buscamos abrigo e consolo no Senhor, que é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor não nos desampara e que pela fé nós podemos descansar aos Teus pés, porque o Senhor está cuidando da nossa história, está cuidando do nosso futuro, da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos e de todas as áreas da nossa vida. Por isso, nós oramos com fé e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, você pode colocar o seu pedido de oração. Comente aqui se existe alguma decisão importante que você precisa tomar nessa semana. Eu quero orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.